Doutor Finanças, o seu especialista em bem-estar financeiro. Vá a doutorfinanças.pt e melhore a sua vida. Grandes inovações têm tudo para correr mal. Mas e se correm bem? E se criarmos um carro que reimagina a condução 100% elétrica? E se conseguirmos uma autonomia até 536 km e uma extraordinária potência com tração às 4 rodas e Force? E se marcar um test drive para experimentar o emocionante Nissan Ariya? Tem tudo para correr bem. Nissan Defy Ordinary. Bem-vindos ao podcast Isso Corre Bem. Este é um podcast do ECO, com o apoio do Doutor Finanças. Não é por acaso que tenho aqui comigo também Rui Bairrada, mas já lá vamos. Este podcast nasce no seio do ECO, com um olhar económico, mas sobretudo com um olhar para as pessoas, um olhar para a liderança. A frase que nos traz aqui hoje é de um gestor que eu admiro muito e que me inspira muito também na sua liderança serena, e irei convidar ao longo deste próximo ano diferentes personalidades, diferentes pessoas que no momento das suas vidas tiveram que decidir se arriscavam, tiveram que decidir se contratavam, se despediam, se iam para a frente, para trás, para diferentes desafios que um líder tem. O líder que eu falo é Ruben Amorim, que ficou célebre quando foi convidado pelo Sporting para assumir as suas funções de treinador e lhe perguntavam, mas e o risco que tem? E se corre mal? E ele se vira para os jornalistas e diz, isso corre bem. É esse o moto da nossa conversa com o Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças. Doutor Finanças é hoje. Rui, permite-me, vamos tratar-nos por tudo, eu não te sei tratar de outra forma. Obrigado por aqui estares, obrigado sobretudo também pelo teu apoio, que é importante. Eu sou transparente nestes casos e é um privilégio ter o teu apoio, naturalmente, mas mais do que isso, não só dizer que sou um amigo teu, que tenho imensa consideração pelo teu trabalho e pelo teu percurso. Tu lançaste um livro excepcional que eu acho que todos os gestores, todas as pessoas que andam um pouco nesta área dos serviços deviam ler, de estafeta a CEO, e era aí que eu ia começar. Como é que uma estafeta de um banco chega a CEO de um Doutor Finanças? Antes de mais agradecer, Diogo, é para mim um prazer, um gosto estar nesta casa, estar junto ao ECO, junto a ti, estarmos também a ajudar neste projeto em que vais dar a voz a mais empreendedores e levarmos a palavra também a mais pessoas e assim inspirar ou tentar inspirar cada vez mais pessoas. O nome só é simpático para mim, como sabes, eu visto outra cor, mas o Ruben já lá esteve. Exatamente. Portanto, está tudo bem. Olha, como é que se faz esse caminho? Faz com muita humildade mesmo, percebendo muito cedo duas coisas. Primeiro que eu e a escola não tínhamos uma relação espetacular. A escola sempre foi uma coisa para mim assim meio enfadonha, meio monótona. Porque eram as que te afastavam, os professores, não tiveste a sorte de ter bons professores? Sim, era o processo ainda hoje, o processo da rotina a mim é alguma coisa, é algo que a mim me... Os tais 30 minutos sentado que tu não gostas. 30 ou 40 minutos sentados. Nós vamos durar 40 minutos, não te vais embora. Pronto, muito bem. Tranquilo com isso. Mas sim, mas não, a escola não era o meu porto de abrigo, claramente. Fui-me desenrascando, fui passando, acho que chumbei um ano, e quando acabei o 12º ano, numas férias, quis ir trabalhar nessas férias. Saí de casa de manhã, cheguei ao final do dia com um emprego, não como estafeta, mas como piseiro, exatamente, na Brancamp, na Telepisa. Não, fazias boas pizzas? Queimava-me um bocado, e foi isso é que me levou a estafeta. Chegava à casa meio queimada e a minha mãe na altura, como todas as mães, querem proteger os filhos, então ligou à minha madrinha na altura, que trabalhava num cartório e fazia trabalho para o Deutsche Bank, onde eu depois iniciei a minha carreira profissional. E efetivamente o estafeta ia de férias, ia 2 semanas de férias, e era preciso alguém para o substituir. Ela ligou lá para casa, ainda por telefone fixo na altura, a perguntar se eu não me importava de ir a uma entrevista no Deutsche Bank para estafeta. Eu disse que não, pronto, e foi assim que eu comecei. Fui lá fazer 2 semanas, estive lá 12 anos, tive dos 18, entrei para lá com 18, saí de lá com 30, e é assim que se inicia este percurso profissional. E essa tua entrada como estafeta do banco, no início o que é que tu fazias como estafeta do banco? Estafeta no banco, nós... Estamos a falar nos anos... Estamos a falar em 95. Em 95, no ano da estreia, em que o Deutsche Bank se mudou para a Rua Castilho número 20, para a Rua Castilho, o edifício era novo,
E basicamente a minha função era andar pelo edifício. Tínhamos vários pisos no edifício e eu assessorava, fazia recados, era moço de recados. Uma das coisas que eu me lembro e que me recordo com alguma satisfação aos 18 anos, tirei a carta e uma das minhas funções era ir levar os carros a lavar dos senhores administradores. Portanto, saía da garagem com um BMW, baixava o vidro, o miúdo dos 18 anos e lá subia, era para aí 40 ou 50 metros, não era mais, porque a garagem onde os carros... Bons carros, claro. Bons carros. A garagem era pertíssimo, era na Rua Castilho, um bocadinho mais acima, havia ali umas bombas onde se lavava os carros, e essa era uma das funções, como ir à rua, fazer recados, fazer muitas coisas que me pediam, distribuir correio, pesar correio. Em 95 pesava-se as cartas, lembro perfeitamente. Havia cartas, havia cartas. Se enviavam cartas. Enviava-se os recibos de quitação das prestações. Na altura, o Deutsche Bank em Portugal tinha a DB Crédito, a DB Renta e a DB Leasing, que tratava de automóvel, e todos os meses era preciso mandar o bordereau para a casa dos clientes. Eu lembro perfeitamente que uma das minhas funções era dividir esses bordereaus por códigos postal, portanto ficava até às 2 da manhã, tirava a gravata. Lembro perfeitamente de estar sentado no chão do Deutsche Bank a distribuir primeiro por códigos postais, depois a pesar, depois era preciso preencher uns papéis que no dia a seguir vinham os correios a levantar o correio para entregar. E tu começas a sentir cenas, como tu gostas de dizer? Olha, comecei cedo a perceber que se eu fosse realmente bom a fazer uma determinada tarefa, eu teria a oportunidade de me darem outras para fazer. E foi isso que aconteceu ao longo desses 12 anos. Eu hoje me perguntam, eu era o melhor estafeta do mundo, tenho a certeza absoluta. Foi só isso que me permitiu ir crescendo lá dentro. E foram surgindo outras possibilidades de estafeta. Passado menos de um ano, fui para a contabilidade e já era assim uma coisa de mais crescido, já tinha uma secretária, já tinha o meu sítio para pôr as canetas, já tinha um computador só para mim, já fazia login quando chegava, mas o trabalho era fazer lançamentos em sistema MS-DOS, não sei se te lembram, uns computadores gigantes, uns ecrãs pretos, umas letras verdes, e passava o dia a fazer aquilo. Só que estava junto à área do contencioso, e desde cedo que eu também percebi que o meu sentir cenas também poderia ser ajudar os outros. Portanto, tinha uma disponibilidade muito grande, encarei aquilo como não tinha jeito para a escola, era ali que estava o meu futuro. Então foi sempre perguntando. E agarraste isso. Sim, fui sempre perguntando o que é que podia ajudar. Quando acabava a minha tarefa, o que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso... E já lá vamos a essa parte da empatia que eu chamaria empatia. Achas que hoje um estafeta tem a mesma possibilidade de crescimento que tu tiveste? Olha, eu acredito... Ao dia de hoje? Eu acredito que sim. Com o mundo de hoje? Eu acredito que sim, porque eu acredito que se nós somos os donos da nossa vida, e todos nós somos os donos da nossa vida, e somos nós que podemos escolher o caminho que fazemos com ela. Logicamente não há vidas iguais, não há uma vida igual à do Rui Bairrada, todas as vidas são diferentes. Mas eu olhando para trás e olhando para mim, se eu, sem formação superior, falar pessimamente inglês, uma lista gigante de defeitos, consigo hoje... bem inglês, não é? Hoje já melhor... Também não... Já arriscas mais, não é? Continua, hoje felizmente existe tecnologia que ajuda. Portanto, com um monte de defeitos, consegui construir alguma coisa que me orgulha. Passado destes anos, eu acredito que quase todas as pessoas também o conseguem. Se o quiserem, se utilizarem a mesma energia que eu utilizei na altura. Sendo que se calhar hoje tem bastantes mais ferramentas que o que eu tinha na altura. Hoje não há ninguém que entre no Doutor Finanças mesmo para um estágio, que não tinha acabado de fazer um curso superior, tirar um curso superior. Portanto, tem muito mais ferramentas que eu tive quando começava. Não entra por imposição vossa, da administração? Não, entra. Eu estou a dizer é que só pode entrar com curso. Não. Pode entrar mais. O que eu estou a dizer é que hoje as pessoas que entram já hoje vêm com mais bagagem que quando eu estava na altura. Portanto, se eu conseguissem essa bagagem, eu acredito que se nós quisermos, se sonharmos, é preciso aqui ter alguns condimentos, é preciso querer, é preciso sonhar, é preciso ter humildade. E ambição? De perceber, é preciso ter ambição de querer chegar mais longe, é preciso ter sonhos, é preciso ter metas, é preciso correr atrás de alguma coisa. E é preciso, acho eu, o condimento, e foi o que me trouxe até aqui, e se eu tivesse que resumir o que é que me trouxe hoje a esta cadeira, eu diria que foi muita humildade, porque cedo eu percebi que sozinho não ia a lado nenhum, não é? Se eu não queria estudar, se eu não queria ir para a faculdade, se eu não queria aprender, então a forma que eu tinha de florescer, ou de crescer, ou de construir alguma coisa, era trazer para perto de mim pessoas que soubessem mais do que eu. Qual dos meus é melhor? Deixas usar essa expressão. Exato. Portanto, foi sempre um processo até agora de quem é que eu consigo, além de
o sentir cenas e o colar pessoas são duas características que estão-me sempre a atribuir. Quem é que eu posso trazer para o pé de mim? Quem é que pode vir sonhar comigo num projeto comum, em acrescentar valor aos outros, mas que traga uma camada que eu não tenho? E tem sido esse Tu é extraordinário, porque desde estafeta e depois contabilidade e tudo mais, foste começando a colar pessoas, mesmo sem ser ainda líder. Hoje és CEO de uma grande empresa, mas foste colando pessoas. Sim, fui trazendo-as comigo. Hoje eu tenho muitas pessoas que hoje são meus sócios, que estão comigo no Dr. Finanças, que alguns foram meus chefes, e lá atrás eu trabalhei com eles. Eu era pouco mais de estafeta e eles tinham cargos já importantes, de direção, importantes na altura. Eu também cedo percebi que era tão importante tratar o segurança como o presidente, exatamente da mesma maneira. Portanto, foi não sei se a palavra fácil é a mais correta, mas eu fui acrescentando camadas de pessoas ao longo da minha vida, desde o segurança até o administrador, o que é que seja, que trago até hoje, porque eu acredito mesmo que o que faz as empresas, o que faz os sítios por onde nós trabalhamos são as pessoas, e somos todos iguais, somos todos. Porque não sei se sentes isso muitas vezes nas organizações grandes. Tu estás numa organização grande, já trabalhaste em várias organizações também grandes, as pessoas fecham-se muito no seu mundo, não é? Fecham-se muito, chego ao trabalho, vou direto para o meu computador, não falo com ninguém. Hoje as pessoas comunicam por e-mail e estão ao lado umas das outras. Há ainda muito esse, ou melhor, esse mundo hoje é diferente desse mundo que tu encontraste quando chegaste ao mercado de trabalho? Olha, eu acredito num mundo diferente desse, e desde que eu tenho Mas sentes que existe este mundo? Sinto que existe esse mundo, muito pelo feedback que nós recebemos. Hoje somos mais de 500 pessoas a vestir a bata no Dr. Finanças, e sinto muito isso pelo feedback que quem chega, mais do que o que nós temos lá, porque nós tentamos ter uma cultura um bocadinho diferente. Aliás, o Dr. Finanças também é um bocadinho reconhecido por isso, por no mundo corporativo tentar trazer aqui uma lufada de ar fresco também na forma da gestão das pessoas e desta coisa mais leve, não é? Nesta coisa de sorrir. É possível trabalhar feliz e a sorrir e a brincar, a falar a sério, como nós costumamos dizer, mas sinto muito, principalmente quem entra, de quem vem de outros sítios, de grandes organizações, um choque grande. Sentem uma forma diferente de trabalhar no Dr. Finanças. E muito tu dizes a questão da gravata e t-shirt, é tirar a gravata para pôr a t-shirt. Sim, no meu caso eu brinco, tiro a gravata e vesti a bata, não é? Exatamente. No nosso caso é a bata. Sim, olha, eu faço todos os onboardings de todas as pessoas que entram no Dr. Finanças. No primeiro dia eu faço questão de conhecer as pessoas, não conhecer os CVs, porque isso já alguém os avaliou, já foram contratados, tecnicamente já estão validados. Faço zero questão de conhecer, mas faço questão de conhecer as pessoas. Faço questão de as conhecer, de me apresentar enquanto pessoa. Sou Rui Bairrada, tenho 3 filhos, sou casado, tenho um cão, e ouvir o mesmo sou do Benfica, e ouvir o mesmo das pessoas, de haver ali alguma empatia, porque eu acredito que naquele dia quem entra para o Dr. Finanças são as pessoas. Portanto, há esta coisa importante para nós de conhecermos as pessoas. Depois eu digo-lhes sempre 4 coisas a todas as pessoas que entram, e resumo um bocadinho aquilo que estávamos aqui a falar. A primeira, isto vai parecer uma seita, não é? E brinco a dizer, olha isto, malta vem para aqui, vocês vêm de fora, acham todos que nós estamos todos a sorrir, anda tudo nas redes sociais a dizer que é espetacular trabalhar no Dr. Finanças. Portanto, ajudem-nos a manter que isto continue a aparecer. Portanto, cada vez é mais difícil, já somos muitos, portanto, cada vez é mais difícil de manter esta coisa para fora. Portanto, ajudem-nos a manter isto. Portanto, venham para trás à segunda coisa que eu digo sempre, venham para ser felizes. Porque eu acredito que as entidades patronais e nós, enquanto entidade patronal, servimos para fazer as pessoas felizes. Também acredito que nós viemos ao mundo para ser felizes. Portanto, certo. Não faz sentido nós irmos. Às vezes esquecemos um bocadinho disso, não é? Esquecemos principalmente por um motivo que eu acho que tem a ver com o feedback. Há muita falta de cultura de feedback dentro das empresas. Então tu assistes muitas pessoas a trabalharem em sítios porque têm medo de dizer que não gostam de fazer uma determinada coisa, com medo de represálias, com medo de ser encostado, com medo de qualquer... Existe, eu acho que existe. O chefe diz que o céu é roxo e nós achamos que de facto é azul, mas vamos dizer que é roxo porque o chefe diz, não é? Ainda há uma cultura muito de chefe. Achas que na nossa sociedade ainda há o respeitinho ao chefe? Acho que sim. Acho que sim. Mais uma vez, pelo feedback que vamos recebendo, acho que sim. Acho que há muito isso. Portanto, há esta falta de cultura, e digo, por favor, venham para ser felizes, e quando não estiverem felizes, digam-nos
que não estão felizes. É a única forma que nós temos de os ajudar a voltar a ser felizes, porque só faz sentido assim. Terceira coisa que eu digo, que vem no encadeamento, é que tragam um sonho. Isto só faz sentido isto trabalhar se tiveres um sonho, seja ele qual Para te for. levantares todos os dias, não é? Tens de ter um sonho, tens de ter um objetivo qualquer, não é? Quando eu tinha há bocadinho isso, se fui de estafeta a si, eu fui sonhando. E fui sonhando alto e se calhar perguntares se no início eu achava que ia ter uma empresa com 500 pessoas, claro que não. Mas traz um sonho, seja ele qual for. Eu tenho o sonho de ir jantar fora uma estrela Michelin com a minha namorada. Isso é um sonho. Para isso, é? Então eu vou lutar. E no dia em que nós concretizarmos, se quiseres, diz-me, partilha e vamos festejar juntos, porque eu acho que nós também, enquanto entidade patronal, também servimos para isso, para concretizar os sonhos daqueles que estão connosco. E a última coisa que eu digo, e não menos importante que todas as outras, é que o meu lugar está à disposição. Quando se quiseres sonhar até ao meu lugar, bora lá. Dentro da tua organização. Sim. Que o meu lugar Portanto, estás ali sentado, eu já tive a honra de ir lá almoçar contigo. Os teus almoços com, já lá vamos aos almoços com, mas, portanto, qualquer pessoa que entra no Doutor Finanças pode olhar, eu quero o lugar do Rui. Quem me dera a mim, imagina o que é tu trabalhares numa empresa em que o espírito lá dentro é que todos querem ser CEOs, ou que uma parte deles querem ser CEOs. Já viste o que nós podemos prosperar? O que nós podemos ajudar os portugueses e Portugal? Podemos ter várias empresas, várias coisas que podemos acrescentar camadas àquilo que nós já construímos sozinhos. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Que é um caso raro, quer dizer, nós conheço várias entidades em que tem o mesmo diretor há 20, 30, 40 anos, em que tem os funcionários, os colaboradores, os trabalhadores, não sei qual é a palavra que tu usas hoje em dia, politicamente correto, nunca se sabe qual é a palavra que se deve usar, mas em que estão ali sentados à espera, quer dizer, está ali o diretor, só há aquela vaga, só sei fazer isto. Eu tenho uma teoria em relação a isso também. Como é que se vence isto? Olha, não indo buscar clones, que é o que a maior parte das pessoas ou das empresas fazem. Nós assistimos, e eu já assisti a isso também, que já estive do outro lado, maioritariamente nós tendencialmente tendemos a ir buscar pessoas parecidas connosco. Isso é um erro? Na minha opinião, sim. É um erro que vai haver uma altura que fazemos os dois a mesma coisa e não vai haver lugar para os dois. Portanto, eu sou completamente apologista de modelos colaborativos, é isso que eu acredito. Eu tenho um conjunto de 12 pessoas que reportam a mim, que tenho a sorte de dizer de duas coisas e que digo isso muitas vezes. Primeiro são meus amigos pessoais, que é estranho também para o mercado português trabalhar comigo. Meu Deus, é uma obrigação, não é? Família e amigos, não nem pensar. É uma coisa estranha e lá existe, efetivamente, são meus amigos pessoais. E a segunda, e não menos importante, é que nenhum deles quer o lugar de nenhum. E isso é maravilhoso. Estão bem. Todos eles acrescentam valor uns aos outros. Todos eles acrescentam. Com formações iguais? Com formações totalmente distintas. Totalmente distintas. Que formações é que tu tens? Tenho desde MBAs, desde advogados, desde financeiros, desde tecnológicos. Nós também somos considerados uma das 30 fintechs mais promissoras. E todos acrescentam uns aos outros. Todos sabem que nós temos um processo colaborativo de decisão. Todos acrescentam a sua parte e que no fim aquilo sai muito mais poderoso, não é? Sai tudo empoderado porque é um processo de todos. E ninguém quer o lugar de ninguém. Havia que eu conto essa história muitas vezes e está no livro também, que é o Rui queria o meu lugar. Sim. Queria o meu, sempre quis o meu lugar. E no final do ano passado mas diferente assim, sempre assumiu, desde dos meus primeiros empregados, desde que eu abri a minha primeira empresa. Ele acabou o curso. Não tem a ambição de ficar com o meu lugar e não tem mal nenhum, bem pelo contrário. No ano passado nós verticalizámos uma das nossas verticais de negócio, ele ficou como administrador, assumiu a posição numa das empresas e eu estou todo contente e ele também. Está a correr bem. E está a correr lindamente, ele está a cumprir o sonho dele e nós, enquanto instituição, enquanto empresa, estamos a dar oportunidades a que as pessoas cresçam connosco. Ao final do dia, é isso. Eu quando saio do Deutsche Bank, naquele meu processo de ir passando de área em área, no fim, aos 30 anos, convidam-me para ir para outra área, para subir mais um degrau. E na altura a direção entendeu que eu não tinha capacidade para assumir aquela função. E isso foi o gatilho para eu sair. E aos 30 anos, a minha... Isso é uma grande escolha. Mas fazes um percurso de 12 anos num banco sólido, o ordenado ao fim do mês. O ordenado, um carro, o seguro, aquelas coisas todas, porque entretanto eu fui crescendo. Claro. Tive a sorte de crescer dentro do Deutsche Bank, uma escola onde eu aprendi muita coisa da minha vida, mas efetivamente aquele foi o gatilho. Foi o gatilho de tu perceberes, na altura eu cheguei à conclusão, o miúdo, que não tinha formação superior, ou seja, tinha todas aquelas coisas. Ainda não tinha filhos, aos 30, ainda não tinha. Então foi o gatilho de... Porque não tentar? E na altura foi desafiante, felizmente.
que a Raquel, a minha mulher, sempre, não há um Rui Bairrada, há um Rui e uma Raquel, os casados há 20 anos e ela sempre para a frente é o caminho embora, e ao longo tive que tomar Nós estamos várias... ao nosso lado. É muito importante. muito importante, É não é? muito, muito importante. E agora vais perder o carro, o emprego certo, tive que começar do zero e trocar o certo pelo incerto. Mas, Rui, tens noção que há. E foi muito por isso, olha, chegámos aí ao ponto, foi muito por isso que eu quis também lançar este podcast aqui no Eco, porque a quantidade de pessoas, de histórias que nós ouvimos, já ouviste certamente, pessoas que têm o seu trabalho há não sei quantos anos, que estão com as suas contas normalmente ali certinhas para viverem com o que é possível, e depois não arriscam, ou têm o receio. Como é que é esse processo? Como é que uma pessoa constrói dentro de si o processo de decisão de tenho um ordenado certo, tenho um carro, tenho um seguro de saúde, tenho todas as regalias, mas Olha, vou dar o para mim passo foi- seguinte. Para mim foi e isso as pessoas conseguem decidir, muitas delas depois prosperam, as que não conseguem decidir ficam sempre na incerteza, e se Isso corre bem, não é? corre bem. Isso corre bem, porque não dão o passo. No meu tive um gatilho, o gatilho foi este, foi eu chegar à conclusão que se calhar aos 30 anos tinha chegado ao meu limite, e se calhar ambicionar mais na altura, não sabia o que é que ambicionava, mas ambicionar mais do que aquilo que eu tinha naquela altura. E era pior para ti E ficar sentado a olhar e pensar, como é que poderia ter sido? Para mim era, É não tinha muito a perder, talvez tivesse mais a ganhar, se experimentasse e desse um passo em frente, e foi a melhor coisa que eu... Hoje é muito fácil, não é? Claro, 17 anos depois, olhar para trás e ver todo o caminho e a decisão. Eu hoje sou grato às pessoas que disseram que eu não tinha capacidade, sou mesmo grato, eu sou muito grato à vida e agradeço mesmo. Todas as pessoas são importantes na nossa vida, mesmo as que nos dizem não, porque as que nos dizem não muitas vezes levam-nos a dar um passo que nós não daríamos se nos tivessem dito que sim, se calhar não estaria. O não pode ser uma saída de zona de conforto, não? Eu acho que o não e o erro é os melhores condimentos para nós conseguirmos Nós crescer. caímos, não é? Nós na vida Para nós, caímos. se tivesse toda a gente Ninguém dizer tem uma que sim história a de tudo, sucesso certinha. isso não existe. Isso não existe. Não sei se- Quem não arrisca não consegue ir mais além dos seus sonhos. Uhum. Sou completamente de acordo contigo, não podia estar mais de acordo. Tu tens que experimentar, tens que falhar, tens que errar, tens que arriscar para aprender e para crescer, para fazeres algo diferente. Imagina, é um bocadinho um processo das outras finanças nos últimos anos. Nós vamos um bocadinho na linha da frente desta coisa de ser digital, literacia financeira, fintech, nestas coisas todas. Vamos à frente, olhamos para a frente e não vimos ninguém. Portanto, só há uma forma, não é? É experimentar, errar, até acertar. Não tens por onde copiar. Portanto, esse é o processo natural de quem quer acrescentar valor aos outros. Ou tu proteges o erro. O Francisco Tavares, no teu livro, Francisco Tavares, gosto imenso de Francisco, uma máquina que me encanta com a tradução tua também, tiro-te o chapéu, mas o Francisco dizia que tu proteges o erro dentro da tua equipa. Portanto, errar ao teu lado não é um problema, ou seja, algum colaborador do Autofinanças que erre vai ficar nervosíssimo se o Rui Bairrada, o que é que o Rui Bairrada vai dizer? Não. Se errar muitas vezes, logicamente. Como ir aprendendo, não é? Agora, não, porque é o espírito. Nós nascemos assim. Nós há 10 anos, nós estamos a fazer 10 anos, este ano, 2024, começámos em 2014, e o processo foi este. O processo foi querer construir alguma coisa diferente que não existia, foi criares um processo de fazeres créditação digital que não existia e que ainda hoje estamos a transformar a forma como se faz crédito ou como se faz crédito em Portugal. Como é que nós podemos ajudar pessoas a ter uma melhor experiência que não existia. Portanto, tivemos que errar muito. Portanto, o erro é uma coisa que para nós é uma coisa dita normal, porque só experimentando e errando é que nós podemos melhorar o processo. Não há outra forma. Não há ou copiamos, ou não saímos do mesmo sítio, ou vamos atrás e corremos alguma coisa, ou quando tu tens a ambição de acrescentar valor aos outros, tu só acrescentas se descobrires alguma coisa que ainda não foi feita. Senão não acrescentas, não és mais um a fazer. Não há inovação. Não és mais um a fazer. Também é a base da inovação. Portanto, se tu queres ser inovador e diferente, o erro tem que estar. Se eu acertasse sempre, era espetacular. Talvez não, se calhar era chato. Era chato. Eu acho que era. Toque miras sempre. Eu acho que era chato. Acho que não. Acho que o que faz a vida acontecer é a vida como ela é. A vida é feita de coisas certas, de coisas erradas. É assumi-las também no mundo do empreendedorismo. Eu ouvi um podcast esta semana
de alguém que dizia que nos Estados Unidos errar é currículo, não é? Em Portugal é... Na concorrência do Francisco Exato. Pedro Balsemão, Exato, foi isso. Estamos a falar do mesmo. fisioterapeuta, Sim, um unicórnio levantou agora. Sim, brutal. estamos a falar do mesmo. grande Exatamente. exemplo. Em Portugal é cadastro. É cadastro. Essas que E tu olhas uma coisa lá para fora, uma coisa gigante, onde nascem as maiores levanta-se. economias do Cássio mundo. levanta-se mais facilmente. Porque faz parte do processo, porque é intrínseco, faz parte do processo cair e levantar, cair e experimentar. E só assim é que as coisas prosperam. O receio é o receio de não dares o passo, não é? É o receio que as pessoas têm de pá, eu se calhar era muito mais feliz a fazer outra coisa qualquer, mas eu não troco o certo pelo incerto, não é? E quando tu errar é uma incerteza, não é? Quando tu tentas qualquer coisa que não sabes se estás a acertar ou a falhar, és munido por um nervoso. Ou Achas que isso da pessoa é também um bocadinho da sociedade. A sociedade portuguesa, estavas a falar do bom exemplo, ou do exemplo, do exemplo americano, mas achas que a nossa sociedade não incentiva? Eu acho que não, imagino. No meu caso, os meus pais não ficaram felizes quando eu tomei a decisão Devem ter ficado nervosíssimos. de sair do Deutsche Bank e abrir uma empresa que eles nem sabiam muito bem o que é que é isso? Não é? o que é que eu ia fazer. Portanto, tu ainda vives numa sociedade. Primeiro, nós vivemos em Portugal, vivemos numa sociedade de pouquinho, não é? Eu costumo dizer que nós andamos todos a puxar-nos uns para baixo dos outros, não é? Quando nós vemos o sucesso de alguém, em vez de nós perguntar, olha, Essa é a primeira coisa que Diogo, acontece. como é que fizeste? Isso conhece alguém. É isso que Não sei o quê. Uma ajuda não. Seu pai, foi a mãe, foi ter uma cunha. E isso, enquanto nós não mudarmos isto está enraizado, enquanto nós não prosperarmos, nós olhamos uns para os outros e queremos que os outros cresçam para eu aprender, quanto mais tu cresceres, mais a possibilidade que eu tenho de crescer e mais possibilidades eu tenho de não falhar, porque eu vou-te perguntar, olha, nesse teu processo, onde é que tu erraste? Que é para eu não fazer o mesmo, não é? Agora, como nós vivemos numa cidade, escondemos tudo uns aos outros, temos medo de partilhar, que nos copiem as ideias, temos medo que os outros vinguem mais do que nós, vivemos numa sociedade do ter e não do ser, não é? Como também já ouvi isso em vários sítios, é desafiante. Agora, cabe-nos a nós, não sei que estamos aqui hoje, mudar isto, haver pessoas que acreditem em coisas diferentes, em modelos de gerir diferentes, em modelos de partilha, e eu partilho tudo com toda a gente, recebo imensa gente. É extraordinário, de facto. Imensa gente no meu gabinete que me perguntam tudo o que eu falhei, tudo o que eu errei em alguém que está a começar a empreender. Eu digo de forma completamente transparente, quem me der a mim é ajudar o máximo de pessoas possíveis a não cometer os mesmos erros que eu cometi, assim como também sou muito grato à vida, tenho muitas pessoas a quem eu recorro, nos almoços, maioritariamente também, a que me ajudam a fazer o caminho que nós estamos a fazer, também partilhando experiências comigo que me ajudam a... Que é uma coisa extraordinária. Eu já tive a oportunidade, há pouco dizia, que foi uma das razões também que me inspirou aqui um bocadinho este espaço de partilha, porque acredito verdadeiramente um bocadinho nesse espírito que tu aqui estavas a dizer, que é uma coisa extraordinária que almoçámos em novembro, possível ter sido em novembro, numa fase difícil da minha vida, e eu lembro saí daquele almoço não só com um ânimo redobrado, mas também esse lado, quer dizer, há uma pessoa que é um CEO de uma grande empresa que tem tempo, que é uma coisa extraordinária. Tem outra coisa que eu também ouço sempre, não tenho tempo para nada, não é? Toda a gente diz isto. Quando alguém diz isto eu penso, não deve fazer bem as coisas, porque como é que eu tenho um CEO comigo naquele dia, e eu sei que a tua agenda é meses quase para marcar um almoço contigo. Como é que uma pessoa tem tempo, cabeça e capacidade de escutar o outro, não é? Portanto, isso para ti é uma grande mais-valia, escutar histórias diferentes. Eu também aprendi isso no percurso. Eu sou muito grato à vida e eu vou aproveitando o que a vida me põe no caminho. E a vida há uns anos atrás, estávamos no Covid e havia um áudio a circular, e esse áudio que tinha piada, eu acabei por partilhá-lo no nosso grupo de direção e pedi para gravarem o mesmo áudio, mas com pitch em Doutor Finanças, que eu oferecia um almoço. E é assim que começa a história dos almoços. Estávamos todos em casa, acharam piada a gravar o áudio e eu fiquei com 18 almoços para pagar. Este é o resumo desta minha brincadeira. Portanto, quando voltámos ao escritório depois do Covid, era preciso pagar a dívida dos almoços. E eu, na altura, meio fora da caixa, não vou almoçar ao restaurante, vou almoçar no meu gabinete. As pessoas de manhã tinham que escolher, e uma daquelas plataformas escolhiam o que é que queriam comer. Eu chegava a hora do almoço, punha à mesa e a pessoa entrava no meu gabinete e almoçávamos as duas. Primeira pessoa que entrou que fez nesse almoço, Francisco Tavares.
E também é por causa do Francisco Tavares, que falaste há bocadinho, que eu escrevi o livro. Certo. No primeiro almoço que tudo acontece. E nesse primeiro almoço acontece magia, porque eu dou por mim a perceber que a pessoa que vem almoçar comigo era a pessoa, não era o CV. E eu conheço o Francisco de uma forma que eu nunca imaginei poder conhecer. Porque a empatia foi tanto, nós chorámos, nós rimos, eu partilhei a minha história, ele partilhou a história de vida dele, aquilo foi tão intenso, tão intenso, tão intenso. Ele depois no fim disse: Rui, não sei, eu estou farto de ler livros sobre gestão, estou farto, tu tens de contar a tua história num livro. É aí que é o gatilho para eu escrever o livro. Nasce este livro. Nasce nesse almoço. Depois continuei a pagar o resto dos almoços, este mesmo modelo. Depois abri para fora e percebi nesta jornada, hoje já almocei com mais de 200 e tal pessoas nos últimos 2 anos, e nesta jornada eu percebi que é a minha fonte de alimento. Estes almoços é onde eu cresço, é onde eu aprendo. Cada pessoa, eu contigo, cresci e aprendi. Tu contaste-me um mundo que eu não conhecia. Se não tivesses almoçado comigo, provavelmente não tinha acrescentado essa camada à minha vida. Então eu aproveito os almoços também para conhecer pessoas inspiradoras e depois para também, como sou tipo esponja, não é? Como é a minha forma de estar na vida, é esponja, é aprender com os outros. Então eu acabo por ir buscar conhecimento com base em histórias reais, em vez de ficcionadas ou nos livros ou o que quer que seja. Foi uma forma diferente que eu encontrei de enriquecer e de crescer. E para um líder ouvir e escutar é fundamental. É a coisa mais importante, não é? Nós servimos para isso, não é? Eu estou cá para servir os outros. Enquanto líder, a minha função é servir os outros. O livro acaba com uma frase que volta ao início da minha origem, que é: se não fosses CEO, o que é que gostavas de ser? E eu digo estafeta. Voltava a ser estafeta. Certo. Porque eu hoje faço exatamente o mesmo que fazia na altura. Se eu me recordar do que fazia no meu início de carreira, aos 18 anos, o que eu faço hoje, olha, hoje eu ando pelo edifício, odeio estar sentado no meu gabinete, pergunto às pessoas em que é que eu os posso ajudar, ando lá a tentar ver o que é que eu posso fazer para que elas tenham uma vida melhor, o que é que eu lhes posso facilitar a vida. Portanto, o meu papel hoje é muito semelhante a quando eu comecei. E esta coisa das pessoas, eu também cedo percebi que as pessoas é a coisa mais importante. É o ativo mais importante das empresas, não é? O que é o Dr. São insubstituíveis ou não as pessoas para ti? Não são insubstituíveis. Não acho que ninguém seja insubstituível, até porque a vida está a acontecer todos os dias e nós todos conhecemos, temos amigos que tiveram um infortúnio de desaparecer, de acontecer, e as coisas acabaram por acontecer a mesmo. Não acho que enquanto cá estamos, todos nós temos um papel, todos nós devemos deixar o nosso legado, aquilo que nós acreditamos e acrescentar valor da forma que nós achamos que podemos deixar. Mas chega uma altura, há de chegar uma altura da minha vida em que vai deixar de fazer sentido. Eu tenho a certeza absoluta disto que estou aqui a dizer. Vai deixar de fazer sentido o papel que eu tenho hoje em dia e vou fazer outro papel qualquer, não é? Tu hoje olhas para a frente e pensas: tenho ali um limite nesta minha função e vou deixar esta função, ou acreditas que és eterno para a empresa? Não tenho a certeza absoluta que isso vai acontecer. Na minha opinião, tenho a certeza absoluta. Eu acho que é um processo de transição, eu acho que ainda está longe, não sei, dir-me-ás tu, mas o processo de transição de uma empresa, sobretudo de transição de liderança, se calhar um motivo de orgulho para um líder. Faz uma empresa, cria, tem a sua equipa e põe-se fora a olhar e pensa: está feito. Sim. Isso dá satisfação a um líder? Isso é a coisa que dá mais satisfação. Quando tu deixas um legado, quando constróis alguma coisa que perdura no tempo, é a melhor coisa que tu podes. Exato, quando não precisas. Eu vi isto, está feito. Sim. Há de ter sempre um papel. Eu acredito que quando tu és fundador e quando crias uma coisa, há de ter sempre alguma ligação, nem que seja emocional, mas quando chega um patamar e tu queres crescer e queres fazer outras coisas, é claro para mim que eu costumo dizer muitas vezes, utilizo esta frase: o que nos trouxe até aqui não quer dizer que seja o que nos leva daqui para a frente. Porque o mundo mudou, certo. As coisas mudaram, o que nós fizemos em 10 anos eu não consigo imaginar. Quando nós começámos 5 pessoas numa sala de 10 metros ou 15 metros quadrados há 10 anos atrás, e naquilo que nós nos transformamos 10 anos depois, hoje com uma operação com 250 pessoas internas, uma rede de franchising espalhada pelo país com mais de 250 pessoas e quase 500 para entrar até ao final do ano, eu não consigo imaginar o que é que vai acontecer nos próximos 10 anos. Eu não consigo mesmo. 31 de outubro de 2014. É verdade.
Foi ao dia dos meus anos, foi por isso que eu decorei. Também é o Dia Mundial da Poupança, Sou-te daí a sincero. associação. Sou-te sincero, mas como é que nasce o Doutor Finanças? Eu li a história, sei, mas para quem nos vai ouvir, como é que nasce aquela ideia? Eu sei que é em Cascais, Em Cascais. É nesse dia. na Câmara Municipal de Cascais, de conversa com a sua vereadora Que é Paula Paulo Gomes da Silva. As pessoas que eu mais falo na minha vida nos últimos 10 anos e que sou-lhe muito grato à vida. Na altura nós não nos chamávamos Reorganiza, chamávamos-nos outra coisa. E nós na altura tínhamos uma área de negócio que ajudávamos os colaboradores das empresas a renegociar e a reestruturar os créditos. E nesta ótica a Câmara de Cascais quis também ajudar os colaboradores e chamou-nos para uma reunião. E nessa reunião, com a Paula Gomes da Silva, que era quem tinha o pelouro dos recursos humanos, ela disse-me assim... Eu trabalhei na Câmara de Cascais, Sim, um período depois. Eu conhecia a Paula. E ela disse-me assim, ai Rui, estávamos os dois no gabinete dela, ela assim meio a olhar para, ai Rui, se tivéssemos aqui um nome que as pessoas percebessem aquilo que nós queremos fazer, e eu disse Doutor Finanças. Podia ter dito agora, neste podcast, disse na altura. Os olhos dela brilharam muito mais, É o clique. muito mais do que os da minha mulher no dia em que se casou comigo. Eu brinco com esta história, mas os olhos dela, os dela e os meus, ou seja, houve ali um momento... Foi um clique, eu percebi, eu não me lembro de nada, ela sabe disto, não estou cometendo nenhuma inconfidência, não me lembro mais nada do que ela disse, até ao fim dessa reunião, peguei no carro, cheguei a Miraflores e registrei a marca. Achei que não ia conseguir, Doutor Finanças, achei que não ia conseguir, mas o que é certo é que consegui registrar a marca Doutor Finanças. Depois foi construir em cima disso, depois tornou-se tudo fácil. Hoje alguém que vai ao É assim Doutor tão Finanças... fácil? Hoje tu olhas, imagina, a marca, o que é que a marca te traz? Traz um descomplicador. Quando nós queríamos, nós na altura já fazíamos parte do que fazemos hoje, não é? Que é ajudar as pessoas a ter uma saúde financeira mais saudável, ajudar as pessoas a ter mais conhecimento do lado da literacia financeira e depois também com a intervenção, como somos intermediários de crédito, ajudamos mesmo as pessoas no tratamento. Mas ia dizer hoje, alguém que recorre ao Doutor Finanças, aos nossos, o que é que vai encontrar? Uma triagem, um check-up, um diagnóstico, uma prescrição e um tratamento. É clarinho para todas as pessoas aquilo que nós podemos ajudar e como. Triagem, nós vamos perceber o que é que a pessoa precisa. Check-up, vamos pedir alguns documentos, o Banco de Portugal e o IRS, por exemplo, para avaliar a situação da pessoa. Com base nisto, vamos fazer uma prescrição. Olha, nós achamos que deve mudar este, deve juntar este, deve mudar este seguro, deve mudar este crédito deste banco para este, que tem melhores condições. E depois temos o tratamento, temos o hospital, temos o tratamento, temos uma equipa de pessoas que ajuda depois as pessoas a ajudar. Isto na parte da intervenção, naquilo que nós ajudamos enquanto intermediário de crédito, na nossa ajuda, que ajudamos mesmo as famílias a poupar dinheiro. Não escrevemos só, mas também escrevemos. Também temos o portal dos Doutor Finanças, hoje já com 2 milhões de utilizações por mês. Quem não conhece o simulador do salário líquido, quem nunca lá foi parar, ou das mais-valias. Eu diria que é hoje fundamental para qualquer organização, até para apresentar aos seus futuros colaboradores, não é? É de longe a ferramenta mais conhecida dentro do Doutor Finanças, mas também trazer uma camada que foi o que nós temos. E o Doutor Finanças, a marca e o nome e tudo o que nós fazemos foi descomplicar, ou seja, como é que nós podemos chegar ao cliente, como é que nós podemos chegar ao consumidor de uma forma que seja perceptível, para ele seja claro aquilo que ele está a fazer ou acontecer. E o simulador é um caso disto, é claro para a pessoa quando põe os dados, quanto é que vai receber líquido, quanto é que a empresa vai, o custo da empresa vai também. Ela. Que muitas vezes não é o vencimento e que é importante e que pesa nas empresas. Esta clarificação que nós viemos trazer e o nome, a marca, tudo o que nós, depois esta coisa de vestirmos a bata, não é? Esta coisa do médico, certo. Esta coisa e que tu deste muita cara. Que ajudou, que dei muita cara. Que os mídias ajudaram a projetar, não é? Os mídias ajudaram muito a projetar, também sou muito grato, os dois já almoçaram comigo, o Pedro e o Francisco, foi assim que nos abriu. Certo, Pedro Anderson que faz o teu prefácio. Que faz o prefácio do livro, exatamente. O Pedro, quando eu tenho a ideia de Doutor Finanças, eu não o conhecia o Pedro, eu mandei-lhe uma mensagem numa rede social. Pedro, tive aqui uma ideia, tirei a gravata, vesti uma bata para ajudar os portugueses. Ele achou piada e deu-me 8 minutos de televisão, deu-me 8 minutos de telejornal e nós recebemos 8.000 pedidos de ajuda. E é só por isso que nós somos tecnológicos. Poupança a partir daí? 8.000 pedidos, não nos víamos, durante meses não nos vimos uns aos outros com tanto papel, porque nós tratávamos de crédito de habitação. Havia muita papelada no crédito de habitação. É quando juntamos a tecnologia nessa altura ao Doutor Finanças que mais tarde nos veio-nos a tornar uma das fintechs mais promissoras em Portugal. Hoje somos paper free, hoje não existe papel no Doutor Finanças, hoje desenvolvemos o nosso próprio CRM, a nossa ferramenta foi desenhada
por nós. Hoje temos mais de 40 pessoas a desenvolver ferramentas dentro do Doutor Finanças, que nos permite escalar, receber em escala e ajudar cada vez mais Permite-me pessoas. só voltar atrás para 2 temas que já falaste aqui, que eu queria juntá-los ao título do nosso espaço hoje. Já falaste que há uma grande percepção de que o país vive de cunhas e o teu momento de, permite-me dizer assim, notoriedade, que mandaste uma mensagem numa rede social. Repara, tu ousaste mandar uma mensagem. Eu acho que o mundo hoje tem essa facilidade. Nós podemos estar em contacto. Nós dois aqui chegamos facilmente ao Donald Trump ou ao Joe Biden, se quisermos. Começamos a puxar pela cabeça 2, 3 contactos e antes, se calhar, precisávamos de 10 para lá chegarmos. Para os dois falarmos amanhã com o Joe Biden, diria que 2, 3 contactos chegaríamos lá, talvez. Podemos ir para uma rede social e escrever diretamente à pessoa. Mas está comprovado que sim. 5 pessoas fazem. E é uma das coisas que dizem muito de ti ao longo do livro e de depoimentos que eu fui pesquisando aqui para a nossa conversa, que é a tua capacidade de improviso também, mas de à vontade. Ou seja, eu resumo nisso numa palavra que se chama lata. Sim. Que eu gosto muito dessa tua lata, que é eu vou mandar uma mensagem, eu vou explicar o meu projeto a uma pessoa que na altura ainda não era um projeto conhecido, certo? E vou explicá-lo. Às vezes isto pode fazer diferença para quem está hoje a lançar um projeto e que ainda é um bocadinho clandestino ou que precisa de, não sei se não vou inundar a caixa de e-mail ou da rede social do Pedro Anderson ou dos jornalistas, mas muitas vezes é ter essa vontade, é ter esse passo e não ficar a pensar que cunha é que eu vou precisar arranjar. Sim, a probabilidade de ficar parado aí e de nada acontecer é bastante maior. Sim, eu acho que nós devemos acreditar nas nossas ideias e fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para fazer acontecer. Não devemos ter receio quando acreditamos numa coisa qualquer. Somos todos pessoas. Ao final do dia, nós pomos eu também, foi um processo, não é? Certo. Se me perguntar, Claro. há 4 ou 5 anos eu achei que ia almoçar na minha mesa do meu gabinete e ia receber as pessoas que já recebi nos últimos 2 anos, provavelmente eu diria com alguma assertividade que achava que não. Mas o que é certo é que o caminho vai-se fazendo e eu percebi, e neste processo eu também percebi, somos todos iguais. Nós os dois, sentados na mesma mesa, com um copo de vinho ou com um copo de água, somos todos iguais. Certo. Somos pessoas com histórias de vidas, com vivências, com filhos, com família, com carreiras profissionais, com medos, com receios, desafios, não é? e sem ser desafios, somos todos iguais. Com problemas. A partir do momento em que nós achamos isto, todas as pessoas estão ao nosso alcance, porque são tão ou mais importantes do que nós. Nós é que aprendemos desde novo a dar-lhes importância que se calhar eles próprios acham que não têm ou nem querem ter. Então pomos pessoas num determinado pedestal que são inatingíveis, que nós não conseguimos lá chegar. Sei lá, semana passada almoçou comigo a Roberta Medina, do Rock in Rio. Cara, há uns anos eu olhava para aquilo, impossível, nunca vou conseguir almoçar com ela ou quer que seja. Agora almoçou e foi uma conversa super, super tranquila, como foi contigo. Portanto, e a mensagem é essa: nós somos todos iguais. Nós não devemos, nós devemos olhar para os outros como sendo pessoas diferentes. Têm vidas diferentes, têm vivências diferentes, mas ao final do dia todos nós acordamos, adormecemos, comemos, temos desafios, erramos, acertamos, falhamos. Portanto, isto era muito mais divertido se todos nós tivéssemos mais lata e se nós todos nos ajudássemos mais uns aos outros. O que é que acabou a acontecer neste processo foi isso. Eu pedi ajuda e alguém do outro lado achou a ideia interessante e deu a oportunidade de conhecer o projeto. O Rui Bairrada não seria diferente? Eu sei que estudaste Direito e Comunicação. Não terminaste. Não sentes na tua vida hoje serias diferente por ser o advogado ou especialista em comunicação? Não, hoje é fácil olhar para trás, não. Hoje claramente eu não sinto necessidade, até por continuar a ser um processo sempre que volto à faculdade para fazer qualquer coisa. Não é um processo prazeroso, continua a não ser um processo prazeroso para mim, portanto substituir por nem para dar aulas, não gostas de... Olha, vou agora em setembro, fui convidado, vou entrar nesse, eu gosto de desafios, agora? Gosto de desafios, vou dar uma coisa pequenina, vou experimentar,
faço as minhas coisas, dou as minhas palestras, as minhas coisas pelo país, mas não sinto falta, confesso. Com humildade, espero que os meus filhos tenham um percurso diferente do meu e que tirem um curso superior e que vão estudar lá para fora, façam coisas diferentes daquelas que eu fiz. Eu, como a minha cena é sentir cenas e colar pessoas, a capacidade que eu desenvolvi criar uma coisa com outros que tenham todas essas valências, para mim é melhor. Eu costumo brincar, no meu gabinete está cheio de livros. Certo, sim, certo. Tem uma prateleira cheia de livros e as pessoas entram lá e acham que eu leio aquilo tudo, não leio nada. Não leio nada, vou-me oferecendo e vou recebendo. E é a biblioteca, eu faço questão que as pessoas entrem lá para tirar um livro. São 2 dedos de conversa. Mas isto para te dizer que eu brinco às vezes a dizer, a minha falta de conhecimento ou de não leitura permite-me colar todos os outros. Porque todos os outros estão à minha volta, leem imenso e tiram imensas formações e têm todos, alguns deles MBAs e está tudo bem e agora estão a estudar. Não lês aqueles livros de gestão, de liderança, de exemplos. Vi-me aflito para ler o meu. Este é o melhor exemplo que eu te posso dar. Vi-me aflito para ler o meu. É a minha história, Se alguém quiser se inspirar numa história de alguém que começou como estafeta e que chegou a CEO. E que chegou a CEO, aí está um bom mote para mostrar que é possível. E isso tem sido maravilhoso. Eu nunca pensei na minha vida, nunca me passou no melhor dos sonhos escrever um livro a contar a minha história. Isto nem sequer fazia sentido. Achavas que não ias ter uma história interessante para contar? Não fazia sentido. Até aquele almoço com o Francisco nem sequer fazia sentido. Muito menos aos 46 anos, que tinha na altura, contar a história da minha vida. Ainda vais ter muitos mais anos, espero, e mais um livro para contar mais à frente. Insistiram e hoje em dia, ainda bem que eu fiz. Ainda bem que eu fiz não por mim nem pela história, mas pelo que a história está a causar na vida de outros. E hoje eu choro imenso com as mensagens que me mandam, é maravilhoso receber o feedback de pessoas que mudaram a vida com base no livro, ou seja, que foi o gatilho que estavam a precisar. Eu não falava inglês e estou aqui preso, não sei o quê. Eu estava num emprego fechado e não tinha um sonho na gaveta. Eu não sei o quê, obrigado. A quantidade de pessoas que eu já consegui chegar através, que não chegaria de outra maneira que não fosse o livro, era impossível chegar àquelas pessoas provavelmente com alguma dificuldade, mas que o livro fez chegar a história e que isso impulsionou alguns gatilhos e que fez mudar a vida dela. Então a minha missão em relação ao livro está cumprida. E se está cumprida, cumpre o nosso objetivo de olhar para as pessoas e dizer isso corre bem, não é? Exato. Portanto, obrigado, Rui. O tempo voou. Já nos fizeram um sinal de que o nosso tempo acabou. Tínhamos a tarde toda para falar. Eu acho que foi um processo muito rico para todos nós. Eu ganhei muito, já te conhecia, já sabia o teu percurso, já li o teu livro, recomendo, ao contrário do que tu dizes, ler é bom, sobretudo o teu livro, e obrigado sobretudo por esta tua simplicidade e serenidade com que partilhas com as pessoas o que és e como és e o teu exemplo de liderança. Obrigado eu pelo convite e obrigado, e vamos juntos neste projeto que vai ser um enorme sucesso. Tenho a certeza. Obrigado, Diogo. Um abraço. Doutor Finanças, o seu especialista em bem-estar financeiro. Vá a doutorfinanças.pt e melhore a sua vida. Espaço para ideias empreendedoras? Temos. Espaço para a família? Temos. Espaço para a sofisticação? Temos. O Nissan X-Trail dá-lhe o espaço necessário para tornar as suas aventuras em família muito mais emocionantes. A partir daí, todo o resto só pode correr bem. Nissan, The Fire Ordinary.